O que explica, na sua opinião, o baixo grau de mobilização popular nos últimos anos no Brasil? Ao contrário de outros países como Colômbia e Chile, ou Equador, se quisermos ficar em 3 exemplos, o Brasil não teve, na última década, a bem da verdade, um ascenso, uma mobilização popular de porte suficiente para incidir sobre a vida do país. O que explica essa desmobilização que já dura aí talvez mais de uma década? Você tem razão. A rigor, do ponto de vista histórico, nós estamos num refluxo do movimento de massas desde 89, em função da derrota que nós tivemos eleitoral, mas também derrota ideológica do socialismo para o neoliberalismo, leia-se, para o imperialismo, para o capital financeiro e as empresas transnacionais. Desculpa te interromper, só para botar uma outra questão para você complementar, mas por que isso afetou ao Brasil e não afetou outros países da América Latina de forma semelhante? Não, afetou todos a América Latina. Pergunta para os nossos amigos cubanos. Né? Pergunta para a Venezuela. A Venezuela se sustenta, não é no reação de movimento de massa, se sustenta porque tem as forças armadas que aderiram ao bolivarismo, né? E que dá um suporte lá. Mas toda a América Latina entrou em descenso, na minha leitura. Né? Ainda que nós, naquele período de 2000, inclusive com o Chávez, tenhamos ganhado a eleição. E essa foi a novidade, que em diferentes partidos, em diferentes países da América Latina, nós ganhamos eleições, porém, as vitórias eleitorais não reacenderam o movimento de massa. Por quê? E que daí nos aproximamos mais dos tempos atuais. Porque um dos fatores que mais atinge a classe trabalhadora é a crise capitalista. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 140 milhões, a rigor, de trabalhadores adultos com mais de 16 anos. 60 milhões têm carteira assinada, emprego formal. 70 e pico está na sarjeta. Não tem trabalho formal, não tem direitos trabalhistas, não tem CLT. E como é que tu vai mobilizar essa gente? E se tu vai para dentro das categorias, houve muitas mudanças nas relações de trabalho, né? Entre esses 140 milhões. Notem, quais são as categorias mais numerosas que nós temos no Brasil? A mais numerosa, comerciais. Deve ser os 20, 30 milhões. Que eufemisticamente aí chamam de setor serviço. Não, vamos chamar pelo nome, são trabalhadores do comércio. Como é que se organiza os comerciais? Aqui em São Paulo, que são milhões, estão tudo dispersos, pequenos bares, comércios, lojas de shopping. É muito difícil. Então, as condições objetivas para organizar a classe pioraram. A segunda categoria mais numerosa é trabalhadores rurais. 16 milhões. Onde estão os trabalhadores rurais? Também dispersos por esse enorme continente que nós temos, inclusive do MST. Nós temos 5.000 assentamentos. No máximo que nós conseguimos fazer é mobilizações estaduais para trazer os assentados no Estado. Você imagina fazer uma mobilização nacional? É muito difícil. A terceira categoria mais numerosa do Brasil, empregadas domésticas. 8 milhões de mulheres negras, a maioria sem ter o ensino fundamental completo. 60% delas não têm carteira assinada. Enfim, uma loucura. Então, as condições objetivas das mudanças das relações de trabalho dificultaram. E terceiro aspecto, que é organizativo também. A esquerda estava acostumada com instrumentos históricos que funcionaram. Partido, sindicato e associação. Nenhum desses 3 ferramentas consegue organizar aqueles 70 milhões que está na sarjeta. Aí vem um doidinho nosso e diz, não, agora é os evangélicos que organizam. Não organizam porra nenhuma. As igrejas evangélicas botam a lojinha deles lá na periferia, mas não organizam o povo.
Eles têm aspectos positivos, quando combatem o alcoolismo, etc., e têm aspectos negativos, porque pregam só ideias capitalistas. Mas as igrejas evangélicas podem ficar tranquilo, elas não organizam a população, né? Elas só fazem a luta ideológica. Então, nós estamos com uma debilidade organizativa. Nós não sabemos como organizar essa população. Nós só sabemos que eles moram nas periferias, que a maioria são negros, que a maioria são mulheres, que a maioria são jovens. E aí, qual é a proposta? Não? Às vezes nós nem sabemos qual é a pauta. Não? Nós ficamos imaginando pelos jornais, por exemplo, o povo da periferia deve colocar em primeiro lugar a violência que sofre, e que sofre mesmo, inclusive com assassinatos como agora. Eu tive há um mês no Complexo do Alemão, e agora, hoje de manhã, li estarrecido essa massacre que fizeram, 18 mortos. Né? Tu vai lá, comunidade pacífica, todo mundo trabalhando, de dia todo mundo corre para a cidade, e olha aí o que acontece. Bom, fecho parênteses, mas todas as pesquisas mostram, na periferia, qual é a necessidade maior da população? Emprego e alimento. Isso que o povo... Então, às vezes, nós nem sabemos qual é a motivação principal que nós temos que fazer para mobilizar essa classe trabalhadora, que são os milhões que podem provocar o reacesso. E, evidentemente, Breno, não vou ensinar padre rezar missa, até porque você é um leitor, um participante, um militante histórico da esquerda brasileira e conhece como poucos a luta de classe no mundo, na perspectiva socialista. Esses momentos que dá o reacesso de massa nos países, às vezes são motivados por psicologia social, por fatos da psicologia social. Né? Então, e isso não está sob controle das mediações ou dos partidos. Ou Muitas vezes, a maior parte das vezes, ocorre de uma maneira completamente imprevista. Foi o que aconteceu, por exemplo, na Revolução Russa, né? E tem até um artigo famoso do Lenin, que em pleno 1916 disse que talvez a geração dele não viria mudança. Né? E depois, um ano depois, fizeram uma revolução, talvez provocada do ponto de vista psicossocial por aquela marcha das mães, né? Que foram massacradas. Então, aquele massacre contra as mães, mulheres russas, provocou. Né? Então, eu tenho esperança. Eu acho que essa situação da crise grave do capitalismo, essa situação que nós vamos ganhar as eleições em outras condições, não é mais Lulinha, paz e amor, como foi em 2018, em que havia uma conciliação da classe, inclusive na campanha. E você se lembra disso. E se alguém tem alguma dúvida, vejam lá o filme do João Salles, Entre Atos, que ele demonstra como documentário como foi o processo da campanha de 2002. Não estou fazendo nem comentário, estou pedindo para vocês verem o filme Entre Atos, de João Salles, que ele acompanhava nos bastidores e mostrava como é que foi a campanha de 2002, que não tem mais nada a ver com a campanha de agora. A campanha de agora, nós vamos ganhar, como aparece na opinião pública, mas ela vai depender de nós intensificar a participação popular de todas as formas possíveis daqui até outubro. E nisso, eu estou também muito feliz, porque o Lula, que é o nosso líder, tem clareza absoluta dele. Os puxa-saco dele que não. Então, eu sei que o Lula vive brigando para ir. Só vou para os estados se tiver mobilização, porra. Vou lá para reunião fechada em hotel, não aguento mais isso. Agora tem que botar o povo na rua. É isso que o Lula defende. Então, é a velha história, né? Agora trazendo as nossas mazelas da esquerda. Os Aspone, aqueles assessores de porra nenhuma, mais atrapalham do que ajudam lideranças como o Lula.